por você. Eu dançaria tango no teto. Eu limparia os trilhos do metrô. Eu iria ver... Muito bem, estamos de volta aqui, né, nesse tema que tem tudo a ver com, né, com o nosso programa, com você, com famílias, que é cuidar dos animais também, né? Aliás, há um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau que faz uma análise da insensibilidade do ser humano. E ele diz que essa insensibilidade que nós temos com os homens também começam com os animais, começam com a natureza, né? Se você não tem ternura, essa história aqui é chocante, né? Que na véspera do Natal, amarram um cachorro com arame enfarpado numa árvore junto com 3 outros cachorros. Como é que alguém faz isso, né? Eu toda vez que vejo isso, e há muitos filmes de internet que mostram esse maltrato aos animais, por quê? Uma coisa é não querer ter um animal em casa, enfim, uma série de razões. Agora, maltratar um animal, não dá para entender isso, né? Segundo dados aqui são mais ou menos 300 mil cachorros e gatos que são abandonados no Brasil. 85% morrem no primeiro mês, a maioria em acidentes de trânsito, né? Porque a fonte disso é a Organização Mundial de Saúde. Porque quando abandona numa estrada, geralmente a pessoa leva para abandonar na estrada, vai lá e abandona para morrer, né? Para ser atropelado. Vamos conversar aqui com a Ayla Franco, presidente da AILA, Aliança Internacional do Animal, que abriga cerca de 1.000 cães e gatos. Fica aqui em São Paulo também, Ayla? Isso, em Cotia. Fica em Cotia. Isso. Por que você começou com essa Nunca paixão é por... uma coisa planejada, simplesmente acontece. Começou quando eu vim para o Brasil pela segunda vez e vi uma pessoa da favela do Paraisópolis. E ela estava explicando, porque eu perguntei por que aqueles 2 cachorros estavam com sarna, daquele tamanho, daquele degrau, e não levava para um veterinário. E ela falou que não tinha condições, não tinha nem sapatos nos pés. Então, depois de uns meses, eu voltei e fiz a primeira unidade móvel no Brasil para poder fazer castrações em comunidades carentes, que não tinham acesso para um veterinário. E aí fizemos a unidade móvel para educação e castração, começando em Santa Maria, na favela Sem Teto, e vindo para todas as cidades, educando e fazendo a mesma coisa. Era muito difícil em 99 fazer isso, mas com as crianças comecei a bater fotos. E eu falei, olha, cada cachorrinho que você trouxer para castrar, nós vamos tirar sua foto e nós vamos mandar para vocês depois. De repente, eles catavam todos os cachorrinhos da rua e já traziam para tomar as fotos deles. E isso nos ajudou no nosso trabalho muito. E depois começou com um caso do circo, que um senhor me ligou que estava com seu filho de 6 anos e que o treinador estava pondo um balde na trompa de uma elefanta e com a outra mão assocando sem parar. E que eles estavam chocados e que o filho dele estava virando azul porque eles não paravam de bater nessa elefanta agora. Então... Você foi lá? Com a roupa do corpo, fiquei lá 20 dias, ganhamos o caso, mas eles fogem, mesmo com o caso ganho, com o juiz falando que tem que ceder os animais, e com isso tem muito trabalho, achar o zoológico, achar lugares certos para eles, mas eles fogem. Isso durou 5 anos, no final de 5 anos ganhamos, mas daí no Beto Carreiro World ele matou ela, com choque elétrico. Ele matou no choque Matou. elétrico? Então são casos assim que a gente vai indo. Daí teve a câmara de descompressão, que a gente ajudou a acabar com ela, a câmara de descompressão que matava os cachorros, né, por falta da castração, por falta de ajuda do governo, que eles são obrigados a ajudar, mas não ajudam. Aquela história das cidades do interior, das carrocinhas, tal, hoje é proibido por lei isso, né? É proibido por lei. De pegar e matar. Sim, mas eles fazem muitas outras coisas, que nem a história do Pará, que todo mundo conhece. Eles mandam para outras cidades, eles matam, só por questão de dinheiro. Um lugar turístico, eles não querem que as pessoas vejam o que o prefeito não faz, certo? Então, eles querem ver isso fora da vista das pessoas. Então, eles pegam os animais, matam, jogam em outras cidades, não estão nem aí. Esse caso você está falando do Pará, qual que é?
se eu não me engano, é em Marajó, recente agora, que saiu uma denúncia grave. Então, eles colocavam numa balsa e jogavam lá no rio, no meio do rio. Aí eles morriam Jogavam afogados. vivo, Jogavam pegavam vivo, não, e morriam abria e afogados jogava. lá. A Ilha do Marajó. Nós tentamos contato, logo que nós vimos essa reportagem, eu mandei vários e-mails nos colocando à disposição para irmos lá e organizarmos uma campanha de castração, de conscientização, e não recebemos nenhum e-mail de volta, nem retorno, nem nada. É inacreditável. Você é o Ricardo, né, Ricardo? Ricardo, na sua você é veterinário, né? Sim. Na sua experiência, só para tentar entender a psicologia de quem maltrata um animal, tem criança que maltrata um cachorro também ou isso é mais de adulto? Tem criança, né? E dentro de estudos psicológicos já falam, começa a delinear aí a personalidade violenta e essa criança tem forte tendência no futuro ser um assassino mesmo. Mas será que essa criança não faz isso porque ela vê algum adulto fazer, porque alguém em cima... Aí inúmeras as causas, né? É. Distúrbio de personalidade, o que vê no dia a dia. Os esquizofrênicos, eles têm pesquisas que na infância eles tendem a maltratar os animais. Não, tem tipos de maus tratos com gatos também que... eu nem gosto de repetir aqui as coisas histórias que eu já vi da forma com que se maltratava gato, até para não induzir ninguém a fazer, mas de uma crueldade impressionante, né? Essa cultura ignorante vem já da antiguidade, porque o gato sempre foi associado com bruxismo, né? Então acaba tendo uma associação errada da população, que é um animal do demônio. Que traz... uma coisa assim. Agora, recente aqui no interior aqui de São Paulo, tem um caso também que está acontecendo com frequência, que são crianças que estão amarrando animais na linha do trem. O município aqui de Lorena. Município de Lorena, Marileia, que é de Lorena, presente, uma cidade linda, mas uma história horrível, né? Quer dizer, amarrar um animal na linha do trem para ficar vendo, será que eles ficam vendo? Criança, 13 anos, né? Então, quando eu aprendi no colégio, eu aprendi que nós éramos racionais e o resto tudo era irracional, não? Só que agora, o Animal Planet e revistas científicas, statistics que uma mente de um cachorro equivale de uma criança de 3 a 6 anos. Uhum. Então, acabou. Eles não são irracionais como nós éramos educados no meu tempo, né? Então, eu acho que as pessoas têm que começar a pensar um pouco mais, que nem eles perguntam, nossa, por que você não faz todo esse trabalho para crianças? Nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo para crianças com pelo, só. É a única diferença. Mas se eles fossem crianças verdadeiros e fossem crescer como muitos, nem todos iam amá-los tanto. Porque eles são muito mais puros e muito mais leais, muito mais fiéis do que o ser humano. Esse cão como chama? Dália. Dália. Daina, desculpe. Dália é super comportada, tem olhos cor de mel. A Dália também vocês pegaram na... Todos de maus tratos, e que nem a Cláudia falou. A Dália estava machucada com o quê? Aqui eu peguei na rua, estava toda machucada também. Essa também estava na época, cheio de sarna, osso e pele, completamente. Você ia falar? Os nossos cães, os cães terapeutas, o que eles proporcionam para o ser humano, muitos seres humanos não proporcionam para o próprio ser humano. Nós temos casos de cães, eu tenho aqui cães até que tiraram pessoas de estado catatônico, autistas que... E aliás, dizem que o resultado com o trabalho de autistas é incrível, né? Tem um caso de um menino autista que chegou aí para a faculdade, depois que adquiriu um cão. Na nossa ONG, que antigamente tinha um outro nome, um cachorro, ele viu uma idosa, ele se desvencilhou da minha mão, que no caso eu que estava com ele, e ele foi direto nessa idosa e queria ficar com essa idosa de qualquer jeito, e essa idosa estava num estado catatônico, enfim. Ela saiu desse estado catatônico e começou a chorar. E aí foi saber que ela entrou nesse estado catatônico porque falaram que ela ia no supermercado, mas ao invés de ir no supermercado levaram para o asilo. E ela tinha uma cachorrinha vira-lata. Era só ela e a cachorrinha.
E ela entrou nesse estado porque ela ficou desesperada, porque tinha cachorrinha. E a cachorrinha foi para o centro de zoonose ser sacrificada, ser morta. E este cachorro é que tirou ela desse estado. E ela até hoje, enfim, virou uma pessoa tão maravilhosa que foi adotada por uma outra senhora. Essa idosa foi adotada. Assim, e foi esse cão que tirou ela desse estado. E também tem um outro caso de uma criança que nunca tinha sorrido, dado um sorriso, e quando encontrou, ela já tinha 2 anos de idade, nunca tinha sorrido, porque, enfim, ela tinha um problema no coração, e aí, de repente, eu estava com a cachorra assim, e a mãe começou a chorar, o médico começou a chorar, e eu não entendia por quê. Foi porque ela abriu um sorriso ao ver um cachorro pela primeira vez. Então, os animais, eu acho que fazem muito bem. A gente vai voltar falando um pouco mais sobre isso. Daqui a pouco, fiquem ligados que a gente vai continuar conversando com você aqui. Já que sou brasileiro e que o som do pandeiro é certeiro, tem direção. Já que subi nesse ringue, o país do swing é o país da contradição. Eu canto pro rei da levada, da lei da embolada, na língua da percussão. A dança mudando o dengue, a ginga do mamuleiro.